Olá, caríssimos profs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente aí de Educação Física. Grata satisfação tê-lo aqui e muito feliz que estamos recebendo aí retornos maravilhosos aí das atividades propostas. Isso aí tá encantando, tá alegrando os nossos dias com a sua parceria, porque nada disso seria possível se você não tivesse aí do outro lado fazendo essa ponte aí, né, prof? Então, assim, de coração mesmo, muito grato, muito feliz. Gostaria aqui de agradecer em meu nome, em nome da professora Elisângela, pela parceria, pelo retorno, pelo estímulo, pela motivação que está sendo assim colocada, estimulada para os nossos estudantes. Então continue, porque nós ficamos muito felizes, certo? E se alguma coisa precisar de adaptação nas nossas aulas, fique à vontade, tá? A casa é sua, certo? Mande um grande beijo no coração de cada estudante, satisfação aí, tá? E quando tivermos uma oportunidade, quem sabe a gente não vai conhecer vocês, não é mesmo? Sem mais delongas, Prof. Iris aqui hoje vai trazer aí as atividades que são propostas da aula 12. E que aula 12 foi essa? Vamos dar uma olhada? Então, confere comigo aí no slide. Olha só, na aula 12, né, a aula 12.3, nossa orientação, nós falamos aí sobre o que, prof? Sobre atividade física e os seus benefícios, né? Os seus benefícios e os seus efeitos aí no músculo. Então é sobre esta aula a nossa orientação de hoje. E aí, nós reforçamos que todas essas aulas estão dentro de um bloco de aulas, certo? Nessa aula 12 em específico, nós temos aí a aula 12.1, ponto 2 e ponto 3, que é essa de hoje aqui, certo? Na ponto 1, nós temos aí os conhecimentos teóricos, nós temos essa abordagem teórica, o conteúdo. Na 12.2, nós temos a revisão e a correção dos exercícios e na ponto 3 nós temos aí a prática em si, correto? Para essa nossa aula, o caríssimo professor presencial, em especial se tivermos aí o professor de Educação Física, vai ter, né, à disposição aí um tempo de 35 minutos, certo? Para essa nossa orientação, nós vamos precisar entender quais serão aí os objetivos de aprendizagem para essa nossa aula de hoje, que se refere à atividade física e os seus efeitos no músculo, correto? Então, bora lá! Então, o objetivo será o quê? Analisar o comportamento do músculo no treinamento com exercícios aeróbios, certo? E anaeróbios, para o desenvolvimento de força e resistência cardiorrespiratória, certo? Nós já estamos trabalhando aqui com referencial curricular e nós temos aqui com referência a esse objetivo que está relacionado a esse código aqui, correto? O que mais, prof? Nós temos aqui a nossa sequência de aula. E aí, eu vou aqui aparecer, vou pedir para o nosso diretor me colocar aqui ao lado deste quadro, tá? Vou pedir até para ele aproximar um pouco mais, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Isso, ótimo esse nosso diretor. Então é o seguinte, você já sabe, né, que dentro dessa nossa estrutura de aula, nós temos aí 3 momentos aí muito importantes que precisam ser, que precisam acontecer dentro da nossa aula. Quais seriam esses 3 momentos? Vamos recordar? Então nós temos aqui no primeiro momento da nossa aula, nós temos aqui a roda, né, a primeira roda, a roda inicial, e nessa roda inicial aí nós podemos contextualizar a nossa aula, correto? Podemos trazer aí alguns questionamentos, trazer aí algumas preposições, trazer algumas dúvidas, né, que vão surgir aí com base aí com os estudantes, né, com relação à aula que a gente trabalhou, e nós temos aí um tempinho para trabalhar isso, que seria o quê? 5 minutinhos. Então nós estamos aqui na roda inicial. Logo na sequência aí para esse nosso bloco aí nessa nossa aula, nós chegamos na parte assim, tchan, né, no brilho da aula, que é o quê? Que é o momento aí de conduzir as atividades. As atividades propostas, elas vão ser realizadas aí dentro de um tempo de 25 minutinhos. Nesses 25 minutos,
nossos estudantes vão poder aí vivenciar e experimentar as atividades que foram propostas. Lembrando que se em algum momento aí das atividades você perceber que precisa modificar uma coisa ou outra, mas sem esquecer aí a habilidade, sem esquecer aí o objetivo da aula, você pode ficar à vontade, prof, tá? Contamos aí com essa parceria. Depois, do segundo momento, nós temos aí o terceiro. E nesse terceiro momento, nós trabalhamos aí outra roda. Qual roda é essa? Quero ouvir? Roda final. Vamos finalizar isso tudo. Então, os questionamentos que surgiram lá na roda inicial, eles agora vão poder ser respondidos aqui, né? Se ainda ficou aí alguma dúvida, alguma coisa, nesse momento aqui a gente já consegue responder, né? Consegue aí formatar aí as ideias com relação ao conteúdo trabalhado. E nós temos aí à disposição mais 5 minutinhos aí para que esse nosso estudante ele consiga fazer essa reflexão da nossa aula, ele consiga questionar, ele consiga já responder essas dúvidas que surgiram lá no início, certo? Lembrando que na nossa aula nós trabalhamos aí com 3 abordagens muito importantes. E essas 3 abordagens, elas são o quê? A abordagem aí conceitual, a abordagem procedimental e a abordagem atitudinal, certo? São abordagens que vão estar aqui nesse contexto dessa nossa aula aqui. Tranquilo? Perfeito. Dentro dessas abordagens, dentro dessa estrutura dessa nossa aula, nós trabalhamos também aqui com os pilares da educação, correto? Você já sabe, você já elencou, o nosso estudante também já conseguiu compreender que ele vai passar por 3 etapas aí na condução, na execução aí dessas atividades. Quais são essas, né? Quais são esses pilares? Então, o nosso estudante ele vai aprender a conhecer, depois ele vai aprender a fazer e na sequência ele vai aprender a conviver, tá? E aí no final que chegamos aí para arrematar tudo isso, ele vai aprender a ser. A ser o quê, prof? Uma pessoa mais ativa, que é essa a nossa proposta. Ele vai começar a ver aí em tudo no seu redor que dá para colocar o exercício físico, que dá para inserir atividades físicas nas atividades aí da vida diária dele, que ele vai conseguir entender também que ele pode aí ter a parceria dos seus familiares e dos seus amigos para estar aí nesse protagonismo voltado aí para o exercício físico, para a atividade física, certo? Sempre com orientação aí de um profissional qualificado perto dele, certinho? Tranquilo? Fácil, né? Isso aqui é só para a gente relembrar aí. O que mais, Prof. Iris? Para que a gente consiga realizar aí essas nossas atividades de hoje, temos aqui, né, como sugestão alguns materiais. Que materiais são esses? Então, teríamos aí, vou pedir para o meu diretor abrir somente a imagem para ficar mais próximo de vocês, para vocês verem esses materiais. Então, nós temos aqui o caderno ou um similar, pincel atômico ou um similar, caneta esferográfica, garrafa PET, que pode ser uma vermelha e branca ou outras cores que encontrar, tá bom? Prato descartável, um exemplo pode ser branco, pode ser colorido, tá? Então, dependendo da disponibilidade que se tem aí desses recursos, pode fazer as adaptações de cores, de tamanho e assim vai. Também temos aqui a inserção de barbante ou uma corda ou até mesmo bambolê e imagens de movimentos aí do cotidiano, tá? Lembrando também que a gente fala de um espaço físico e nesse espaço físico ele pode acontecer dentro de uma sala de aula, numa quadra, tá? Ou em qualquer outro espaço aí aberto para conseguir fazer a execução dessas atividades. E aí eu retorno aqui com você, tá? Para te falar que o que a gente precisa reforçar? Que é muito importante, prof, estimular os nossos estudantes, porque eles só vão realizar as atividades que nós propomos se houver o estímulo, tá? Tem esse estímulo aqui de forma online, digital, através da internet, existe, mas com você aí pertinho, com você compreendendo aí quais são as nossas estratégias, quais são as nossas ideias, fica muito mais fácil dele conseguir assimilar e compreender essas propostas. Então é importante aí que esse nosso estudante, ele também perceba, né, a questão dos espaços e dos materiais, tá, para a execução dessas atividades.
mas que antes de tudo, né, é importante que seja assistido às aulas anteriores. Que aulas anteriores são essas, prof? São as aulas 12.1, a aula 12.2, e aí nós conseguimos fazer essa ponte do conhecimento entre a relação entre a teoria e a prática da aula 12.3. Então é muito importante fazer isso, certo? Contamos com você. Olha lá, hein? Tô contando, tô aqui já muito feliz e esperando mais envios. Então, essa parceria lá é forte, forte como nós, né, prof? Então, beleza. O que mais que nós temos aí, prof? Então, nós chegamos aí na nossa primeira abordagem, na nossa primeira roda. E qual é essa roda? A roda inicial. Essa roda inicial, aquele primeiro momento que a gente já conversou, de explanação sobre o conteúdo, de questionamentos, de preposições que podem surgir aí relacionado ao nosso tema aí, certo? Da atividade física e dos efeitos dessa atividade física aí no músculo, correto? Então, é o momento dessa abordagem conceitual, é o momento em que o nosso estudante ele está conhecendo, certo? E o tempo que se tem para fazer esses questionamentos, essas reflexões iniciais aí, é de 5 minutinhos. Tranquilo, né, prof? Maravilha. O que mais, prof Iris, que nós temos por aí? E aí, eu vou sair novamente dessa tela, vou ampliar aí para você ver esse quadro, esse slide. E aí, é importante, tá? Que para a gente poder conseguir fazer essa relação entre a teoria e a prática, tá? Conseguir ter uma aplicabilidade efetiva, a gente consiga seguir algumas etapas. Que etapas são essas, prof? Então, nós temos aí que contextualizar, exemplificar situações que podem recrutar as fibras musculares. Dentro da aula, você viu com a prof. Elisângela que ela falou aí sobre os tipos, né, de fibras musculares. Ela falou aí sobre os tipo 1 e tipo 2. Então, quando o estudante ele consegue contextualizar e ele consegue exemplificar situações em que envolve essas fibras, já é um ganho muito grande, certo? Depois, nós precisamos também fazer aí essa contextualização, esse entendimento, né, e citar aí tipos de ação, ações musculares aí utilizadas aí no exercício físico. Então, é preciso dar uma relembrada aí no conteúdo que já foi trabalhado, tá? Contextualizando e citando exemplos aí dessas fibras que foram trabalhadas, desses tipos de ações que foram trabalhadas aí durante os exercícios físicos, da vida diária, né, de condicionamento físico e assim vai. Também é importante nesse momento de relação de teoria e prática, exemplificar situações do cotidiano ou de atividades do cotidiano que utilizem aí os tipos de força. Quais foram as forças trabalhadas aí? Então nós vimos a força isométrica, certo? A força concêntrica e a força excêntrica. Não tá lembrando? Calma, calma, vou já te mostrar quais são essas forças que foram trabalhadas aí. Então nós temos aqui, ó, para relembrar, né? Para relembrar aí essas forças. Então foi trabalhado sobre a força excêntrica, a força concêntrica e a força isométrica. Olha só isso. Perceba essa movimentação aí do músculo, né? Em especial aí do nosso bíceps, tá? Essa região mais avermelhada aqui da nossa imagem. Então isso é importante que a gente faça, relembre e demonstre quais esses tipos de ação, né? As ações aqui que a gente já mencionou, excêntrica, concêntrica e isométrica, tá? E também com relação aí ao comportamento desse músculo, quando acontece cada uma dessas ações aqui, certo? Então, nesse primeiro momento, no momento aí de roda inicial, é importante fazer um recordatório do que foi trabalhado na aula sobre essas forças, sobre esses tipos de ações aí que foram realizados. E aí vem aqui comigo novamente, a gente já relembrou aqui, certo? Então você tem aí a força excêntrica, você tem aí a força concêntrica e você tem a força isométrica, certo? Isométrica, iso, em equilíbrio, parado, existe uma força, né? Só para dar aquela pincelada, prof. O que mais que nós temos aí? Aí nós chegamos num segundo momento. Qual é esse segundo momento, prof. Iris? Nós chegamos aí num outro momento que agora é a hora de praticar.
Vê aí se ele já consegue fazer essas pontes de conhecimento. Nesse momento da prática aí, nós entramos aí numa abordagem procedimental, ou seja, mão na massa, né? Mãos à obra. Então esse nosso estudante agora ele vai poder de fato compreender aí qual foi a jogada do conteúdo trabalhado, né? Ele vai conseguir colocar na prática aí. E aí nós chegamos dentro aqui dos pilares da educação, onde esse nosso estudante ele vai aprender aí a conhecer e a fazer. Por isso que a gente fala de mão na massa, certo? Qual o tempo que nós temos, Profires? O tempo que nós temos aí é esse tempo aqui de 25 minutos, certo? 25 minutinhos aqui para trabalhar aí essa prática com o nosso estudante. Tranquilo, né? Até agora, alguma dúvida? Se tiver, manda lá no Zap, tá? Que a gente responde. Que mais, Profires? E aí nós temos aí propostas de 2 atividades bem legais. Que atividades são essas? Então nós temos aí a atividade 1 e a atividade 2. Na atividade 1, nós chamamos aí de jogo da velha das fibras musculares, certo? E na atividade 2, nós temos aí o jogo de cartas, né? Que vai trabalhar aí os tipos de forças musculares. Olha que legal, olha que bacana. Então esse nosso estudante vai poder se apropriar mais ainda desse conhecimento, certo? Tranquilo? Que bom. O que mais, prof? Então, agora eu vou sair novamente desse slide, tá? Vou pedir para o meu editor jogar aí o nosso slide em tela aberta, para a gente poder ver quais são aí os passos dessa atividade de número 1, a atividade que fala aí sobre o jogo da velha das fibras musculares. Quais são as estratégias? Então, vamos lá. Como passo 1, o nosso estudante vai aí construir um jogo da velha gigante, certo? Então, nós podemos ter um jogo da velha aí gigante, né? Por grupos. Podemos ter vários jogos da velha, tá? Ou um grandão aí que se não tiver aí tanto material, a gente pode construir um grandão, sem problema nenhum. O que mais? Vamos disponibilizar aí uma quantidade de marcadores de jogo. Então, traz aqui para esse jogo como sugestão a garrafa PET e o prato descartável, mas você pode utilizar qualquer outro tipo de material, ok? Seguindo essa ideia aí da garrafa PET e do prato descartável, nós temos aí que entrar no passo 3, que é distribuir os estudantes em grupos, tá? A ideia aqui é que seja aí de 5 pessoas esse grupo, ok? Maravilha! Na sequência, no passo 4, nós precisamos aí identificar os marcadores, tá? A sugestão aqui é que a cor azul corresponda às fibras do tipo 1 e a cor vermelha corresponda aí às fibras do tipo 2. Um jogo da velha bem comum aí na nossa realidade, certo? Tranquilo, né? Tá bom, então. O que mais que nós temos aí, prof? Então, no passo 5, nós temos que o nosso primeiro estudante, ele será aí responsável por posicionar cada marcador nos espaços do jogo da velha. Então, esse estudante aqui, esse de número 1, ele é o responsável por essa função, ok? No passo 6, nós teremos aí que os demais estudantes, eles vão auxiliar na resposta correta de cada afirmativa. Então, nós vamos ter aí alguns questionamentos, algumas perguntas, e o grupo vai trabalhar em conjunto. Porém, o estudante de número 1 é que vai ser o responsável por colocar lá a resposta, por correr e chegar aí nesse posicionamento aí do jogo da velha, certo? Para isso, é interessante que esse jogo ele fique um pouco aí distante do grupo, né? Vai ficar mais emocionante, vai ficar mais divertido, vai causar uma competição, uma cooperação. Então, nós vamos ter vários valores sendo trabalhados aí, ok? E aí a gente vai ter um deslocamento maior e mais, né, motivação aí dos nossos estudantes, ok? Maravilha. O que mais, prof? Então, nós temos aqui, né, como que nós vamos realizar esse jogo? Qual é a proposta aí para a realização desse jogo? Então, cada grupo, tá, ele vai responder algumas perguntas, tá? E essas perguntas são relacionadas ao quê? Sobre as características das fibras musculares, ok? Então, caríssimo professor, você irá sortear individualmente cada pergunta. Os estudantes possivelmente já estudaram, né?
Então, eles já conhecem bem o nosso conteúdo. E aí, você vai fazer um sorteio, certo? Ao seu sinal, tá, prof? O grupo pode, então, decidir coletivamente qual vai ser a resposta, tá? Então, veja que nós temos aí um tempo. Que tempo seria esse? Qual que seria essa proposta, né? Seria a proposta aí que esse tempo seja de 1 minuto, tá? Então, dentro de 1 minuto, nossos estudantes eles vão debater aí qual a melhor resposta e vão correr para o local onde está lá o nosso jogo da velha para posicionar aí o marcador, certo? Tranquilo até aqui a dinâmica, né? O que mais, prof? Nós temos aí que cada resposta que foi aí definida pelo grupo, o nosso estudante de número 1, responsável por levar a resposta, né? Ou por levar o marcador, ele vai se deslocar até esse ponto com uma garrafa, né? Que equivale ao tipo de fibra, né? Que ele encontrou aí como resposta, tá? Até o local aí que foi devido para o jogo da velha. Como que eu vou saber se quem ganhou, né? Qual a equipe ganhou? Então, nós vamos ver, né, quem vai ser o vencedor através da equipe que conseguir montar pelo menos uma sequência correta, né? O jogo da velha normal, certo? Então, nós temos aí posições horizontais, verticais e diagonais aí relacionados ao jogo da velha, certo? E essas respostas, elas são relacionadas aos tipos de fibras, tá? E as respostas devem acontecer dentro do tempo estipulado, que é de 1 minuto. Tá, prof, mas eu queria saber quais os tipos de perguntas que a gente vai poder trazer para esses nossos estudantes. Calma, já vou te mostrar. Então, nós temos aqui algumas perguntas, tá? Relacionadas às fibras musculares. O que não impede com base no estudo que foi feito da aula, surgirem outros questionamentos, tá? Então, nós temos aqui a pergunta de número 1. São recrutadas com maior frequência em exercícios de resistência de baixa intensidade. Quais são? Aí nós temos como resposta, já a gente vai descobrir. Tem a questão número 2, outra pergunta. Outra pergunta. Tem capacidade de manter a atividade muscular por período prolongado. Traz aí uma resistência muscular. É outro questionamento. O que mais, prof? Questão de número 3. Tem maior capacidade de liberar o cálcio no interior da célula muscular. Perceba que são perguntas que vêm lá da aula que já foi trabalhada, certo? Uma outra sugestão, número 4. Capacidade alta de geração de força muscular. Então, essas perguntas aqui, elas estão relacionadas aqui às fibras musculares, ok? E aí, depois, nós vamos trazendo as respostas. Então, nas duas primeiras, nós temos aí o tipo 1, ok? E nas duas últimas, nesse caso aqui, nós temos a tipo 2, em relação às fibras musculares. O que mais? Temos aí mais perguntas, mais questionamentos aí para esses grupos. Questão de número 5. É um tipo de fibra predominante em músculos de atletas de endurance de elite? Questão de número 6. É um tipo de fibra predominante em músculos de atletas de força e potência muscular? Questão número 7. São recrutadas predominantemente em esforços de curta duração e alta intensidade? Questão de número 8. Possui aí eficiência na produção de ATP com base na oxidação de carboidratos e gorduras, tá? E questão de número 9 aqui, como sugestão, possui limitada resistência muscular e por isso tem a capacidade de fadiga muscular facilitada, certo? Se eles responderem essas respostas aqui, está correto. E aí eles têm a chance de colocar o marcador lá no jogo da velha, tá? Nós temos aí tipo 1 para a questão de número 5 e de número 8, e as outras, número 6, número 7 e número 9, é o tipo 2 das fibras musculares, ok? Tranquilo, né? Beleza. O que mais, profires? Chegamos na nossa atividade do jogo de cartas. Então, agora, esse jogo de cartas ele vai ser voltado para o tipos de força muscular. Como que vai acontecer? Então, nossos estudantes irão pesquisar os tipos de ação muscular e o comportamento desse músculo. Depois, eles vão escolher uma temática para montar o jogo, tá? Na sequência, eles vão ilustrar com imagens, exemplos
de movimentos que trabalham aí os tipos de ação muscular. Mais à frente, eles vão buscar demonstrar e simular esses movimentos do cotidiano, tá? Como passo 5, nós temos aí que orientar o nosso estudante para que ele descreva, né, qual é a percepção em relação a esse comportamento dessa musculatura que foi recrutada, tá, para realizar esse exercício físico ou um esporte que foi selecionado, ok? Então, essa é a primeira etapa aí da nossa atividade número 2. O que mais, prof? Então, nós temos alguns pontos aí para refletir, para pensar, certo? Então, pode trazer esses questionamentos aí para eles, como por exemplo, você já parou para analisar como os tipos de ação muscular estão inseridos em suas atividades da vida diária? Olha lá. Depois, nós podemos fazer uma segunda pergunta. É possível experimentar os tipos de ação muscular em atividade do seu cotidiano ou pela vida inteira? Temos também um terceiro questionamento, né, para jogar aí para esses nossos estudantes. Que tipo de ação muscular você poderia incluir no seu dia a dia? Então, ele pode listar, ele pode citar movimentos ou até mesmo exercícios que ele gostaria de realizar. E aí nós trazemos aí alguns exemplos, né, de temáticas para esse nosso jogo de cartas. Trabalhando aí a ação muscular no cotidiano, trabalhando a ação muscular em atividades de lazer, trabalhando a ação muscular em atividades anaeróbias, em ação muscular de atividades aeróbias. Então, tem uma diversidade muito grande, né, dessa prática desses exercícios aí com esses tipos de ações a serem trabalhadas, certo? Como que ficaria nessas cartas? Então, nós temos aqui um exemplo, né, diversas cartas aqui que são ligadas ali às nossas atividades que a gente mostrou no quadro anterior, tá? Então, nós temos aí atividades no lazer, tá? Nós temos atividades aí da vida diária, o que a gente realiza constantemente, né, no nosso trabalho, e aí eles vão poder perceber aí essas situações. Pode também se utilizar exemplos de exercícios físicos, né? Então, nós temos aí, por exemplo, um salto lateral, né? Nós temos aí também um abdominal infra no solo, nós temos também aqui uma flexão de braços no solo e temos como sugestão também afastamento lateral. Então, ele vai perceber tudo isso aí nessa nossa atividade. O que mais, Profires? Como que a gente pode analisar aí a ação desse músculo? Então, ele pode trazer essas atividades, o tipo de atividade de movimento que ele selecionou, e aí ele vai observar se está relacionada à ação concêntrica, né? Ou concêntrica, excêntrica, tá? Que é um desses dois você pode colocar como excêntrica, tá? E ação isométrica também. E aí ele vai marcar naquilo que ele acha que está correspondendo aí a esse exercício. Então, nós temos aqui um exemplo da descrição do movimento do agachamento, certo? E aí nós chegamos, prof, na nossa roda final. E aí eu venho aqui contigo, rapidinho, eu sei que você está com saudade já da Prof. Iris aqui. Vou entrar aqui nesse slide e nós chegamos aqui no momento da abordagem atitudinal. Então, após essa gama de atividades que a gente propôs, que a gente trouxe, o nosso estudante agora, ele precisa ser alguém mais ativo, né, um protagonista, e ele já consegue responder as perguntas que surgiram lá no início. Qual o tempo que nós temos para trabalhar isso? 5 minutinhos. E nesses 5 minutos aí, nós já teremos boas respostas, boas reflexões voltadas para a nossa aula. E aí, Profires, como que nós vamos fazer isso? Podemos relacionar e discutir aí com os estudantes os tipos de fibras musculares que foram ativados aí durante essas práticas. Podemos perguntar qual o comportamento desse músculo, né, tá? Como que foi percebido tudo isso pelo estudante durante a execução desses movimentos corporais, tá? E podemos, prof, estimular, falo até devagar, estimular, tá? A participação, o comentário, né, a efetividade aí desse nosso estudante em relação às sensações que ele teve aí também relacionada ao cansaço, à fadiga, quando ele esteve executando essas práticas, ok? E aí nós falamos e retornamos aí, enfatizando que essas atividades, tá? Elas podem ser previamente adequadas, tá? Conforme a realidade de cada um de vocês, conforme a realidade do nosso estudante, ok? Para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo.
pode ser adequada sem problema algum, mas não podemos esquecer a nossa habilidade, o nosso objetivo de aprendizagem para essa aula, ok? Observem a questão dos materiais, dos espaços e adeque conforme a necessidade aí, ok? E aí a gente já vou pedir para o meu diretor me afastar, que agora a gente vai entrar no nosso cenário top, né? E já vou me despedindo aí de você, tá? E agradecendo para que você continue enviando e estimulando nossos estudantes para as nossas práticas. Prof. Iris vai ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês e tchau!